Olá, galerinha do nono ano. Vamos a mais uma semana de correção das nossas atividades. Dessa vez, nós estamos corrigindo a atividade referente ao bloco número 4, da quarta semana de agosto. Nesse bloco, nós vimos um pouquinho sobre as manifestações culturais, minorias étnicas. A gente viu muito sobre isso quando nós estávamos estudando identidade cultural, né? Lá antes das férias. Então, a gente viu um pouquinho, né? Que cada pessoa, cada ser tem a sua identidade, o seu jeito de viver, a sua crença, né? E quando há um grupo, né, com as mesmas características, com a mesma identidade, formam uma cultura, né? E existem diferentes culturas no mundo. A gente viu que não existe cultura pobre, cultura rica, existem apenas diferentes tipos de cultura. E o preconceito contra alguma determinada cultura, chamada xenofobia, é errado, né? Você sentir, praticar o preconceito, praticar o bullying, né? Porque a pessoa é diferente de você culturalmente, né? Cada pessoa tem a sua identidade que faz parte da sua cultura, ok? Então vamos lá, vamos ao texto Minorias Sociais. O conceito de minoria social diz respeito nas ciências sociais a uma parcela da população que se encontra de algum modo marginalizada, ou seja, excluída do processo de socialização. São grupos que, em geral, são compostos por um número grande de pessoas. Na maioria das vezes, são a maioria absoluta em números, mas que são excluídos por questões relativas à classe social, ao gênero, à orientação sexual, à ordem étnica, ao porte de necessidades especiais, entre outras razões. Então, essas pessoas que têm essas características diferentes, né, elas são excluídas da sociedade. Aí a gente tem até uma imagem aí trazendo para a gente como se fosse uma charge, né, para a gente refletir. Aqui a gente pode trazer para a nossa realidade, né? Nós temos os portugueses aqui, né? E nós temos a população nativa, né? No nosso caso aqui, a população indígena. E quem estava em maior, né? Maior número? Quem era a maioria? Era a população indígena, né? Era a população nativa. Porém, os portugueses, os colonizadores, né? Não só os portugueses, mas aqueles que colonizaram, eles tinham um poder aquisitivo maior, eles tinham armamentos mais potentes, eles tinham uma informação maior. Então, eles se achavam no direito de tomar a terra daqueles que eram em maior quantidade, né? Eram a maioria, porém, na visão deles, eram ignorantes, né? E é isso que aconteceu naquela época e às vezes é isso que acontece hoje também com muitas culturas, né? A pessoa que tem aquela determinada cultura é vista como pessoa ignorante, o que na verdade não é, né? Apenas tem uma cultura diferente da sua. Vamos à correção das atividades então. Na 1. Entre os problemas sociais que afetam um grupo minoritário, o que pode ser entendido como de maior gravidade ao nos voltarmos para o foco institucional é o quê? Na letra A, a precária representação política, o que ocasiona negligência de direitos básicos que deveriam ser assegurados para todos os indivíduos em um Estado democrático, na maioria das vezes sim, né? Então, aquele grupo, ele sofre muito pela questão da falta política, né? Da precariedade. O político está lá, mas ele está agindo de forma negligente, né? Ele está governando conforme os seus interesses e não conforme os interesses da população mais carente. Então, podem marcar aí, na questão número 1, a letra, podem marcar a letra A, ok? Na 2, os movimentos separatistas regionais, religiosos e étnico-nacionais são marcas que
reordenam os territórios pertencentes a diversas sociedades mundiais. Em alguns países, grupos étnico-nacionais diferentes convivem tranquilamente, enquanto que, em outros, há sérios conflitos e movimentos sociais que acabam redefinindo os territórios. Um exemplo é a África do Sul, que ao longo dos anos de 1980 e 1990, com a questão do apartheid, teve vários conceitos associados a essa barreira ideológica. Nesse sentido, associe cada termo citado na primeira coluna ao respectivo significado descrito na segunda coluna. Então, o que acontece? Vou citar o exemplo do Brasil, né? O Brasil é um país chamado país continental, né? Porque ele é muito grande, porém os nossos povos, né, de diferentes culturas, eles vivem em harmonia, né? Ou seja, apesar das diferenças regionais, né, diferença de uma cultura de uma região para outra, quando as pessoas migram, né, de um estado para o outro, apesar que há ainda um certo preconceito, mas as pessoas convivem bem, né, não tem conflitos, não tem guerras por esse motivo. Já na África, não. Porque na África os grupos culturais têm crenças muito diferentes, né? O que faz com que um seja visto como inimigo para o outro, né? Então, naquele processo de colonização, como a gente viu, a divisão que foi feita lá nas colônias não respeitou essa diversidade étnica, o que fez com que vários conflitos, né, começassem a surgir lá na África, como foi o caso do apartheid, né, que dizimou aí milhares de vidas, entre outros conflitos aí que teve na África, né, e conflitos que perduram até os dias atuais, como a gente já estudou. Então, vamos lá. Nesse sentido, associe cada termo citado na primeira coluna ao respectivo significado descrito na segunda coluna. Tem aí as opções: muro anti-imigração, comunidade, identidade étnico-cultural, etnia e sociedade. Na primeira, é contrário ao espírito de cooperação, contrapondo da relação bilateral em seu conjunto e prevalece para garantir a segurança na fronteira, gerando um clima de tensão entre as comunidades fronteiriças. Então, essa opção aí, né, corresponde a qual das opções aqui? Muro, anti-imigração, comunidade, qual dessas, né? Neste caso aí, está falando do muro anti-imigração, né? Se é contrário do espírito de cooperação, né? Para garantir a segurança na fronteira, e fronteira a gente já estudou, que é a linha de divisão imaginária entre um país e o outro. Então, nesse caso aí, seria um muro criado anti-imigração. Então, aqui seria número 1, tá? Está associado a determinadas formas de organização social que surgem e se desenvolvem através da experiência de grupos humanos identificados por crenças, normas, idiomas e técnicas aprovadas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, aí está falando de qual desses significados, né? Aqui está falando da identidade étnico-cultural. Então, aqui seria número 3, tá? Nós estudamos um pouquinho sobre a identidade, né? Falei um pouquinho hoje que a identidade é um pouquinho do que cada um, da crença, do modo de viver, né? Que cada um carrega. E na última aí, é constituído por comunidades diferenciadas pela cor da pele, por uma cultura específica e pela origem em uma dada população nacional. Aí nós estamos falando da etnia. Esse é o sentido, é o significado da palavra etnia. É constituída, né, por comunidades diferentes, né, diferentes cor de pele,
por uma cultura específica, né? Por exemplo, os índios, eles formam uma etnia, né? Os ciganos, eles formam outra etnia, tá bom? Então, vamos lá, colocar aqui número 4, ok? Então, ficou 1, 3, 4. Então, alternativa, letra A, tá? Correta aí na 2, letra A. Vamos à questão número 3. Ao tratarmos dos problemas que afligem as minorias, a desigualdade social acaba sendo o ponto-chave de grande parte das reivindicações dos grupos minoritários. No entanto, não é correto afirmarmos que todo grupo minoritário se encontra em posição fragilizada no meio social. Por quê? Na letra A, por que o Estado se encarrega de suprir todas as necessidades das minorias? Não, né? Não é bem assim. Na B, porque a ideia de minorias prejudicadas é uma mentira? Todas elas possuem grandes vantagens cedidas pelo governo? Também não. Na C, porque existem minorias elitizadas que possuem grande poder econômico e grande influência no meio político? Sim, né? A alternativa correta é essa daqui, né? Quando se trata dos problemas que afligem as minorias, o que mais se destaca é a desigualdade social, justamente por esse motivo aí, né? Porque existem aí as minorias elitizadas, né? Que têm contato direto, que sofrem, que têm grande influência aí no meio político, principalmente pelo poder aquisitivo que essas pessoas possuem, né? Então, letra C, ok? Vamos à questão número 4. Apesar do esforço governamental, ainda existem sérios problemas referentes ao atendimento das necessidades básicas dos grupos minoritários. Essa afirmação faz referência aos programas do governo brasileiro que tentam remediar os problemas de grupos minoritários. Entre esses grupos, podemos destacar como minorias em situação precária. Quais que nós podemos destacar aqui? Nós podemos destacar os deficientes físicos, indígenas e políticos. Político se encontra em uma situação precária? Está longe disso, né? Então, ignora número A, a letra A. Na B, o movimento do sem-teto, os empresários, os deficientes físicos. Os empresários também, né? Os grandes empresários estão longe de uma situação precária. Então, não é a letra B. C, os estudantes, os indígenas e os quilombolas. Essa também não, né? Os estudantes, eles não se encaixam nessa denominação aí de situação precária. E na letra D, os deficientes físicos, os indígenas e os quilombolas. Sim, né? No caso aí, vocês vão marcar letra D, ok? 5. Uma população com origem comum sustentou a economia do país durante vários anos, por meio do seu trabalho, embora tenha sido trazida à força para o Brasil. Boa parte da nossa cultura, práticas sociais, religiões, tradições e costumes está associada a valores oriundos desse povo. O fragmento acima faz referência a qual etnia constituinte da população brasileira. Então, é um assunto que nós tratamos bastante também, né? Quem foi meu aluno no ano anterior, nós tratamos na eletiva, né? Falando de cultura. Então, a gente viu bastante sobre a população africana, sobre as contribuições dela na nossa religião, nas nossas tradições, no nosso costume, né? Teve até o ano anterior, teve até uma eletiva, na eletiva da professora Marilene, né, com uma dessas tradições trazidas dos africanos, que foi a capoeira. A gente estudou também sobre o samba, que é uma cultura, uma tradição que surgiu também do povo africano. A gente tem diversos pratos, né, na nossa culinária também, com grande contribuição dos africanos, né, a feijoada, por exemplo, e vários outros, né? Então, a população africana, além da sua força, além da força do seu trabalho, contribuiu também com a nossa formação cultural.
tá? Então, vocês vão colocar aí que foram quem? Os africanos, ok? Então, essa foi a nossa correção, né? Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei à disposição aí para estar esclarecendo. Tchau, tchau.